Meus irmãos, agora sim. Meus irmãos, nós estamos começando mais um culto ao nosso Deus. E graças a Deus que estamos aqui, você está aí na sua casa. As nossas casas, aonde nós estamos agora, seja onde for, é o templo, é o trono, né? É o lugar onde nós nos encontramos com Deus. Então eu quero te convidar nessa noite a você entregar para Deus o seu coração em atitude de louvor, de adoração, e junto conosco também através dos cânticos, exaltar, louvar, bendizer, proclamar, declarar as maravilhas, as verdades de Deus, a sua graça, né, o seu amor infinito, enfim. Então, prepare o seu coração para isso e eu te convido a nós estarmos orando, consagrando este culto ao nosso Deus. Vamos fazer assim então, fechando nossos olhos. Nosso Pai, te damos graças em nome de Jesus por mais uma oportunidade, ó Deus, que nós temos de, como igreja do Senhor, ó Deus, nos alimentar, ó Deus, dessa relação diante do Senhor, ó Deus, que nós temos com o Senhor diretamente e também, ó Deus, como igreja tua, ó Deus, através das orações, dos cânticos, da tua palavra lida, pregada, ministrada aos nossos corações, nós buscamos alimento para as nossas almas, ó Deus, mas também te entregamos o que temos de melhor, ó Deus, a sinceridade de um coração temente que te ama, ó Deus. Então, no nome de Jesus, que o Senhor receba os louvores, as orações dos teus filhos. Que o Senhor, meu Deus, ministre a cada pessoa nesta noite a tua vontade, a tua graça, a tua palavra, para que todos nós, nosso Deus, tenhamos um tempo abençoado na tua presença e que possamos, meu Deus, termos um restante de noite abençoado, alimentado, Deus. Assim nós oramos no nome precioso e poderoso de Cristo Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Nós vamos estar cantando, irmãos, e depois nós vamos estar na ministração da palavra. Hoje os louvores são com os nossos irmãos Daniela e o nosso irmão Renato. Vamos cantar com os irmãos. Boa noite, meus queridos. Graça e paz. Te convido aí da sua casa pra gente estar adorando e cultuando ao nosso Deus, né? Pois somente Ele é digno de toda honra e de toda glória. Sei que o nosso pastor já fez uma oração, mas também gostaria de estar fazendo uma oração antes da gente estar louvando, né? Vamos orar? Pai de amor, Deus querido, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estar diante de Ti, ó Pai, te adorando, cultuando, louvando o Teu santo e poderoso nome, Senhor. Pois não há na terra nenhum outro nome a qual seja digno de todo louvor e de toda honra. Nós te adoramos, ó Deus, e cultuamos nessa noite o Seu santo e poderoso nome. Te agradecemos, Senhor, pela graça que nos é derramada, pelo Seu infinito amor que nos é derramado todos os dias, ó Pai. Te louvamos, Senhor. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar, né? Vamos lá, Dani? Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és
povo, tu és Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Para onde você tem olhado? Eu te convido a olhar para a cruz. E somente para a cruz. Nela você encontra esperança, força. Na cruz você encontra graça, misericórdia e amor. Para a cruz eu vou sofrer, participar. Tua obra vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras,
Vamos orar, irmãos. Vamos orar pelo pastor, pela palavra de Deus que vai ser pregada. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez estar te louvando, mais uma vez estar na sua presença, Senhor. Peço, Senhor, que esteja abençoando o pastor com a palavra, que possa estar tocando corações, que as pessoas em casa, Senhor, possam estar ouvindo a sua palavra e sentir a sua presença. Abençoa a cada família da nossa igreja, e que tudo isso passe, que nós possamos estar juntos novamente. Obrigado por tudo, perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né, meus irmãos? A gente ainda está se acostumando, né? Desde esses primeiros dias de pandemia, quando a gente deixou de se reunir no templo, e a gente vem de um convívio, né, de alguns anos, e é dessa forma que a gente tem se encontrado, né, nessa experiência abençoadora de culto. O culto é uma experiência necessária mesmo para nós, né, como Igreja de Cristo. Porque no culto nós nos reconhecemos como corpo, família, rebanho, né? A nossa identidade em Cristo aparece, né? E o culto é uma necessidade também que nós temos de nos orientar, de nos alimentar, né? Por tudo que é ministrado no culto. Não só os cânticos, as orações e a palavra, né? Mas cada gesto, cada sorriso, cada palavra, cada abraço, né? Mesmo o bate-papo depois da celebração, tudo isso é muito edificante para nós. E assim, né, eu aqui tento me comunicar com os irmãos aí dos seus lares, de sua casa, né? Esperando que em breve Deus nos dê a oportunidade de nós estarmos nos encontrando de novo. Enquanto isso não acontece, a igreja está recomeçando, né, através das lives, na escola bíblica dominical. A Gabi tomou a iniciativa de começar um grupo de estudos, e também às quartas-feiras um grupo de oração. Em breve nós esperamos estar voltando para as orações no templo às quartas-feiras, e assim, na dependência do nosso Deus, nós vamos continuar como Igreja de Cristo, né? Como igreja, como cristãos no mundo. E aproveito também para mandar um abraço carinhoso para cada irmão, cada irmã, né, da sua casa, do seu trabalho, que seja, né, que está acompanhando a gente. Meus irmãos, a palavra de Deus para nós hoje está no Salmo 90. E aí eu quero convidar os irmãos para nós lermos a palavra, e para nós, mais do que lermos a palavra, nos alimentarmos dela. No Salmo 90, um salmo escrito por Moisés. Nós vamos ler todo esse salmo, mas a nossa reflexão, a nossa meditação está concentrada no versículo 12. Mas para nós entendermos o versículo 12, a leitura do salmo todo é muito importante. Aqui na minha Bíblia diz assim: a fraqueza do homem e a providência de Deus. Uma oração de Moisés. Então, meus irmãos, a palavra de Deus diz assim, Salmo 90. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filho dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como correntes de água.
são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos, ou melhor, sobre os seus filhos, no caso, os filhos dos servos, né? E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Salmo de Davi, Salmo 90. Davi faz aqui faz uma reflexão, né, sobre a nossa existência, nossa fragilidade, e compara a nossa existência, né, com a existência de Deus. A gente não pode dizer assim, né? Deus é, nós existimos. A existência presume um começo, um meio e um fim. É por isso que em filosofia, né, e se diz assim, né, a gente pode dizer, né, uma coisa não existe, né? A existência precede, assim, se entende um começo, meio e fim. A existência é uma categoria dos homens. Portanto, Deus não existe. Olha que coisa, né? Deus é. Deus não existe. Deus é. Porque Deus não nasceu, viveu e morreu. Isso é uma existência, né? A morte, no caso aí, né, dá aí o fechamento à existência. A nossa existência é tão breve, tão fugaz, tão passageira e tão sujeita a tantas coisas, tão impotente. E Deus, na sua eternidade, né, tão poderoso Criador, que fez e que faz e que sustenta. E Ele é o Deus Todo-Poderoso, né? E nós aqui pequenos mortais, frágeis e fracos. Pois bem, meus irmãos, nesta oração de Moisés, nesta palavra poética e profética de Moisés, Moisés está ali, né, expressando o seu anseio por ver aqueles dias de deserto se acabarem, uma vez que Deus já pôs fim ao cativeiro, né? E agora ele almeja a tão sonhada terra prometida. Então ele ora para que Deus confirme sobre ele, sobre o seu povo, né, todo o trabalho, né, que Deus confirme com graça o desejo deles. Mas neste salmo aparece uma expressão linda sobre a qual eu quero refletir um pouco aqui com os irmãos.
é exatamente o versículo 12 desse texto, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Meus irmãos, a palavra de Deus para nós nesta noite é por um coração sábio. Nós vamos falar de coração sábio. E aí eu trago aqui algumas perguntas, né, sobre esse coração sábio, algumas considerações aqui para a gente tecer, para a gente entender o que é, para que, entendendo o que é, a gente possa desejar também, né, buscar também esse coração. E desde já o desejo do meu coração é que você e eu tenhamos coração sábio. Observa que o salmista, ele ora, ele pede, ele clama, ele deseja um coração sábio. Ele não está assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, ou seja, a vivermos de tal maneira, a vivermos um dia de cada vez. Ensina-nos a viver num crescente com o passar dos anos, de tal maneira que nós alcancemos, por exemplo, um intelecto sábio. Não, ele não diz um intelecto sábio, ele diz um coração sábio. E por que não, né, um intelecto sábio? Ele não está dizendo aqui, né, que ele deseja muito uma cultura privilegiada, e Moisés teve essa cultura privilegiada. Moisés foi criado até os 40 anos no palácio para ser o homem mais poderoso do mundo, e teve a melhor educação, teve uma cultura vasta e privilegiadíssima. E Moisés, na verdade, já tinha um intelecto privilegiado, mas o intelecto privilegiado não satisfaz, né? Não preenche assim um vazio no coração. Ele não clama aqui por um coração sábio. Ele não deseja, por exemplo, o domínio das tecnologias e o acesso às informações privilegiadas, que nesses tempos modernos são tão valorizados, né, irmãos? O desejo de um coração sábio não é o desejo de domínio de habilidades admiráveis. E a gente há de reconhecer, por exemplo, que falar em público é uma habilidade admirável. Escrever bem, se expressar através da escrita, é uma habilidade admirável. A gente não pode negar que algumas pessoas têm uma capacidade, por exemplo, de empreender, de vender, de ganhar dinheiro, inclusive, né, com criatividade. É uma habilidade admirável, linda mesmo, né? Mas não é disso que o texto está falando. Há outras habilidades assim incríveis que eu, por exemplo, admiro, de pessoas que têm habilidade para os esportes, para o futebol especialmente, né? Para jogar bola. Mas não, o coração sábio não tem a ver com isso. O que o salmista, no meu entendimento, deseja é um coração que está para além desses privilégios, dessas habilidades. Mas o que é um coração sábio? Eu diria, meus irmãos, eu descreveria esse coração de 3 maneiras. Primeiro, um coração sábio é um coração consciente de Deus. E é por isso que ele começa falando assim: Senhor Deus, o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Sim, antes de existir, o Senhor criou, o Senhor sustentou, e quando o Senhor nos fez, é o Senhor que nos sustenta também, né? A nossa existência é garantida em Deus e por Deus, e pela misericórdia dEle, por sua graça, né? E ele diz assim, né?
eu tenho bem consciência de que o Senhor pode, que o Senhor faz, o Senhor reduz o homem ao pó, o Senhor não envelhece, a gente passa tão rapidamente, mas o Senhor, meus irmãos, um coração sábio é um coração consciente de Deus, é um coração experiente de Deus, é um coração temente a Deus, é um coração dependente de Deus, da sua graça, do seu poder, das suas misericórdias, das suas compaixões, né? Um coração sábio é um coração consciente de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus, da sabedoria de Deus. Eu diria também que um coração sábio é um coração consciente de sua própria humanidade, consciente das vaidades humanas, consciente das fragilidades humanas, consciente das incertezas humanas. Isso é, na minha opinião, um coração sábio. Mas também um coração sábio, na minha opinião, e é isso que difere um coração sábio de um coração tolo, porque se existe o coração sábio, presume-se que exista também o coração tolo. E um coração sábio se caracteriza por aquilo que ele deseja. Porque quase toda a nossa vida, meus irmãos, nós gastamos em termos emocionais em função daquilo que o nosso coração deseja. É claro que um coração sábio tem a ver, né? Ou melhor, toda a sabedoria tem a ver com a administração das emoções, dos desejos, da administração dos recursos, dos bens, do tempo, das oportunidades, das escolhas, né? E aí a gente pode falar das palavras, da ira. Mas um coração sábio é um coração que se difere de um coração comum, ou mesmo de um coração tolo, né? De um coração medíocre, né? Se é que a gente pode fazer essa escala, né? Um coração tolo, um coração medíocre e um coração sábio, né? Nessas três escalas. Mas difere pelo que ele deseja. E o que um coração sábio deseja? Um coração sábio deseja mais de Deus. Um coração sábio deseja mais da presença de Deus. Um coração sábio deseja mais da graça de Deus. Um coração sábio deseja mais da bênção de Deus. Um coração sábio deseja mais do poder de Deus. Um coração sábio deseja mais da alegria de Deus, né? Da alegria do Espírito. Um coração sábio deseja mais da unção de Deus. E é por isso que um coração sábio busca a Deus. Porque nessa relação com Deus é que esse coração encontra, né? Essa graça dita aqui, né? Por essas palavras. Pois bem, meus irmãos, o salmista diz assim: Senhor, ensina-nos a viver uma vida de tal maneira, viver de tal maneira, contar os nossos dias, né? Em outras palavras, significa viver um dia de cada vez, né? Ou simplesmente viver de tal maneira que alcancemos coração sábio. Bem, ninguém vai desejar um coração sábio se não sabe o que é um coração sábio. Então, uma vez que nós temos ideia do que seja um coração sábio, a pergunta seguinte é: como é que se alcança esse coração? E aí, de novo, nós nos servimos do texto, né, para nós nos orientarmos na palavra de Deus. Primeiro, olha como ele fala desse coração sábio. Ele fala que esse coração sábio se alcança pedindo a Deus, mas é uma dádiva de Deus. Então esta dádiva
se deseja, ela deve ser desejada. Você que está me ouvindo, né, aí na sua casa, no seu trabalho, onde você está, a palavra de Deus está chegando ao seu coração nesta noite, te conduzindo a desejar e a rogar a Deus por um coração sábio. Então se alcança desejando. E como dissemos aqui, boa parte da nossa vida nós gastamos emoções com aquilo que desejamos. E é interessante, né, que quanto mais a gente deseja qualquer coisa que não seja de Deus, ouvindo de Deus, mais insaciável nos tornamos. Porque o desejo, irmãos, não se realiza. Tudo que está na ordem do desejo não se realiza, né? Porque se a gente deseja uma coisa e alcança aquela coisa, a gente vai desejar coisas maiores. E é por isso, por exemplo, que a gente pode citar aí o grande sábio da Bíblia, humanamente falando, Salomão, que a Bíblia diz que era o mais sábio de todos. E ele deu demonstrações assim de uma sabedoria incomum. Mas aquele homem fez tudo o que um homem podia fazer. Construiu, e governou, e fez, e colocou o seu nome, e se realizou, ou melhor, né, tentou se realizar de muitas maneiras. Ele queria fazer um palácio, fez o palácio mais lindo. Queria fazer um templo, fez o templo mais lindo. Queria construir navios, construiu e comprou os navios mais lindos, maiores, mais fortes, mais poderosos. Queria criar bois e cavalos e carros e roupas, e tudo ele fez, e comprou e adquiriu. E chegou à conclusão que nada disso satisfaz, que tudo isso é bobagem, vaidade, essas coisas só distraem a gente de uma coisa mais verdadeira que satisfaz, de alguma coisa mais profunda, e que nem é mulher e dinheiro, porque mulher ele teve 1000 e dinheiro teve muito também. E por incrível que pareça, essas duas coisas só serviram para a sua perdição, para ele se confundir e se perder. Então, se alcança um coração sábio desejando um coração sábio. Antes de desejar qualquer coisa, nós devemos fazer essa oração: Senhor, eu quero desejar um coração sábio. Formata em mim, formata esse meu coração humano um coração sábio, porque eu não quero ter um coração tolo, nem mesmo um coração mediano, né? E aí a outra coisa que a gente aprende com o salmista é que ele deseja, mas ele deseja e pede. E ele diz assim: ensina-nos a viver de tal maneira que alcancemos. Em outras palavras, o Senhor nos ensina a viver de um jeito que o Senhor formate isso em nós, esse coração sábio. Ele deseja, ele pede e ele age. Ele vai exercitar a pequena porção de sabedoria que ele já tem. Olha como ele diz: ensina-nos a viver um dia de cada vez, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos. Ele sabe que ninguém alcança um coração sábio assim, de forma mágica. Ninguém dorme um tolo e acorda um sábio. Ninguém dorme assim uma pessoa medíocre e acorda uma pessoa excelente. Ninguém se torna, né, esse coração sábio da noite para o dia. Isso não tem mágica nisso. Isso não é assim o efeito de um milagre. E Deus é Deus de milagres, né? Mas um coração sábio não se alcança por milagre. Porque se alcançasse, a gente faria uma vigília, né? Passaria a noite em oração, né, irmãos? Mas não é o caso. Não é o caso, não. É se exercitando a pequena porção de sabedoria que Deus já deu. Com essa porção de sabedoria, você pode desejar mais sabedoria.
E a Bíblia diz assim, ó, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, e ao que busca, encontra, e ao que bate se abre. Então, a palavra de Deus diz também lá no livro de Tiago, né, que se algum de nós tem falta de sabedoria, é só pedir a Deus, que Ele dá liberalmente, e Ele nem joga na cara que nos deu sabedoria. Você vai ficando sábio, né? E se você distrair e voltar para o caminho, né, da tolice ou da mediocridade, Ele nem vai jogar, né, em face, em rosto, né, jogar na cara da gente, que um dia Ele nos deu sabedoria, como é o caso de Salomão. O homem que deu uma demonstração assim de uma sensibilidade, de uma sabedoria divina, quando duas mulheres foram reclamar ser mães de uma única criança. Uma criança não pode ter duas mães biológicas, né? E claro que o homem Salomão não podia saber qual das duas estava falando a verdade. Ele teve a sabedoria de então sugerir cortar a criança pela metade. Não que ele quisesse cortar a criança pela metade, mas ele sabia que a mãe verdadeira não aceitaria essa sugestão. E assim fez e assim foi. A mãe que era verdadeira disse então para o rei Salomão: não, meu rei, pode entregar para ela. Pode entregar para ela. Se assim é, então eu não quero. Eu quero meu filho vivo. Então que ela seja mãe. E a mãe impostora, a mãe que não era verdadeira, a mãe que não era legítima, a mãe que estava com seu coração com um desejo errado, pecaminoso, vil, cruel, covarde, né? Ela disse assim: então pode cortar, nem eu nem ela, né? Se não ficar comigo, então que eu não fique com ninguém. O homem que teve a sabedoria de discernir e falar assim: então eu sei quem é a mãe verdadeira, entrega a criança para a mãe que abriu mão de ter a criança. Esse homem, o homem dessa sabedoria, termina sua vida queimando os próprios filhos em adoração ao Deus Moloque, colocando em brasa de fogo a criança viva e saudável, para adorar outro Deus. E Deus nunca jogou na cara de Salomão que ele, Deus, tinha feito de Salomão o homem mais sábio do mundo. Então a Bíblia diz: se alguém tem falta, é só pedir a Deus, Ele dá e Ele não lança em rosto. Mas, meus irmãos, aqui tem uma coisa interessante, né? Como se alcança a sabedoria: desejando, pedindo e praticando a pouca sabedoria que você tem. Porque só quem tem alguma sabedoria deseja mais sabedoria. Os irmãos entendem que uma coisa puxa a outra? O que é uma alma que se entrega à vaidade? Uma pessoa vaidosa, ela vai se enchendo de vaidade e ela vai se tornando mais vaidosa ainda. E no Salmo da Palavra de Deus, né, no Salmo 115, a Bíblia pergunta: Senhor, quem entrará no seu santuário e quem estará no seu lugar santo? E a Bíblia responde: aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não jura enganosamente e que não entrega a sua alma à vaidade. A pessoa que mente, ela mente cada vez mais. Uma pessoa vaidosa, ela vai se tornar cada vez mais vaidosa. E uma pessoa que tem alguma porção de sabedoria, ela tem tudo que ela precisa para ter um coração sábio. E aí, meus irmãos, esse princípio eu e você já temos. Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós já temos esse princípio de sabedoria. O que nos resta realmente é desejar, buscar, orar e praticar a pequena sabedoria que temos para que alcancemos um coração sábio. Um coração sábio. O modelo de sabedoria não é Moisés. O modelo de sabedoria não é Salomão. O modelo de sabedoria não é Tiago, que diz, né? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus.
Nosso modelo de sabedoria é o próprio Deus homem. É o homem Deus, Jesus Cristo. Jesus Nazareno. Ele é o nosso modelo de sabedoria. E porque Jesus, e como Jesus demonstra, né, a toda a sabedoria dele. Ora, nós sabemos que Jesus, humano, era um simples carpinteiro, né, de Nazaré. Mas diz a Bíblia, né, o apóstolo Paulo fala aos Colossenses no capítulo 1, que toda a plenitude e toda a sabedoria de Deus estava nele, né? Habitava nele, se fez carne nele. E Jesus demonstra a sabedoria dele de uma forma tão simples e direta e profunda. Sabe como, irmãos? Escolhendo, priorizando Deus, a comunhão com Deus, a amizade com Deus, a vontade de Deus, honrar o Pai, sempre, sempre. E essa é a sabedoria de Jesus. A sabedoria de Jesus é Deus. E a sabedoria do homem é Deus. O coração sábio é o coração que está mais próximo de Deus. É o coração que anseia Deus mais do que tudo. E como que nós então, né, temos em Jesus esse modelo de coração sábio que nos ajuda a alcançarmos corações sábios também, tornando-nos seguidores dele, fazendo o mesmo, seguindo Cristo, nesse exemplo de coração sábio. É isso, não é isso que é o discipulado? Não é isso que temos falado, né? Como igreja, que nós temos nesses últimos tempos, né? Nós temos tanto falado, buscado, orientado, né? Jesus, nosso modelo, para alcançar esse coração sábio, né? Nós devemos olhar para Jesus, que focou em Deus, na sua graça, na sua vontade, no seu poder, na amizade com Ele. Meus amados, que Deus nos dê coração sábio. Que Deus dê a mim e a você corações sábios. Corações sábios não se cansa desejando aquilo que não satisfaz. Mas o coração sábio descansa naquele que de geração em geração é o nosso refúgio. E é isso que o salmista fala, né? Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Que você exercite sua sabedoria nas horas felizes, se alegrando em Deus, nas horas difíceis, se refugiando em Deus, de tal maneira que se os dias forem bons ou forem maus, Deus é o seu centro, Deus é o seu equilíbrio, Deus é o seu refúgio, Deus é o seu norte, Deus é a sua razão de ser, de viver, de existir. A Ele toda honra e toda glória para todos sempre. Amém. Vamos orar? Obrigado pela palavra, Deus. E nós oramos também para rogar ao Senhor que nos ajude a desejar e a buscar esse coração sábio, para a glória e louvor do Teu nome. Nós queremos ser mais parecidos com Jesus, autor e consumador da nossa fé, nosso amado Senhor, Salvador e Mestre. Nós Te damos graças e Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar mais? Vamos cantar mais. Os irmãos se despedem aqui dos irmãos daí. Deus abençoe, queridos.
Vamos lá, né? O pastor estava falando sobre coração sábio, né? A Bíblia diz que o princípio de sabedoria é o temor ao Senhor. E isso tem implicância em conhecer a Jesus. O pastor falou bem sobre isso, né? Conhecer Jesus. E eu te convido a cantar essa canção conosco, adorar o Senhor da sua casa. Conhecer Jesus, né? Conhecer Jesus tem que ser o nosso principal objetivo de todos os dias, né? As coisas da vida, elas passam. E isso, nada disso a gente leva para a sepultura. Mas Jesus, sim, Jesus é para a eternidade.
Meus irmãos, eu estou voltando só para dar um recado aqui. Queria reforçar um pedido de oração em favor dos pais da Priscila. Priscila, uma das nossas irmãs, que está com seus pais internados em Campos por conta da Covid. Então, Priscila, nossas orações essa semana, né? Nós estamos juntos em oração por você, pela sua família, pelos seus pais, em especial, pela saúde deles, pela recuperação deles. E também eu queria pedir aos irmãos da igreja que estejam orando pela igreja, né? Por esse momento, por esse processo, né? Os casos da pandemia, né? Da Covid, têm voltado a crescer no nosso município, né? E no Brasil e no mundo. A gente precisa estar orando por isso, né? Nesse momento que a gente tinha muita expectativa da gente estar voltando, né? Às celebrações coletivas no templo, né? A gente está desde março sem fazer assim. Então eu peço que os irmãos orem, por favor, por isso. Muito obrigado, Deus abençoe. Um grande abraço.